Olá, eu sou Oren Smalets, eu sou oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e como vocês sabem, o Einstein trouxe para cá uma equipe de experts, todos oncologistas, para que a gente possa estar aqui no Congresso em Chicago, o Congresso da Sociedade Americana, a ASCO, onde a gente vê as novidades, o que está ocorrendo de mais novo dentro do nosso campo, que é o campo de oncologia. Como é de conhecimento de todos, o Einstein investe bastante em oncologia. Em alguns anos a gente estará com o nosso Cancer Center no Parque Global. E essa ideia de trazer as novidades para o Brasil já é uma ideia antiga do Einstein. E a gente vai falar agora sobre como trazer essas novidades para o Brasil, para os nossos pacientes e para os pacientes em geral no Brasil. Eu estou aqui com dois experts que vieram no nosso time. Estou aqui com o Dr. Gustavo Schwartzman e com a doutora Ana Paula Cardoso. E a gente vai ter aqui um bate-papo com vocês sobre os novos avanços em oncologia. Bom, muito obrigada, Oren, pelo convite, pela oportunidade também do Einstein estar oferecendo esse espaço para a gente ter essa discussão. Eu acho muito interessante quando a gente vem para a ASCO, para além de olhar resultado de drogas, para ver novas oportunidades de tratamento, que a gente sempre tem, graças a Deus, nos últimos 10 anos a gente teve muito avanço na oncologia, a ponto da gente dizer que ela não é mais a mesma do que ela era 10 anos atrás, mudou praticamente tudo. A gente também vê adaptações a realidades diferentes. Então, aqui na ASCO, o assunto equidade ele é muito frequente. E a gente precisa discutir equidade porque a gente tem um país que oferece oportunidades diferentes para as pessoas. Além das oportunidades serem diferentes, a gente também trabalha com populações diferentes, né? Então, em termos específicos tumorais, é importante a gente entender características individuais dos pacientes, características individuais dessas populações, por exemplo, raça, gênero, que tem diferença biológica entre as pessoas para que a gente consiga adaptar todas as tecnologias que a gente escuta aqui e encontrar a melhor população que vai se beneficiar daquele tratamento. Então, para além da gente escutar sobre o resultado das novas drogas e desenvolvimento de nova tecnologia, muitas vezes, mesmo na ausência de novos resultados, a gente assiste o follow-up, ou seja, o segmento desses estudos que foram apresentados previamente, mostrando exatamente quem são os pacientes que vão se beneficiar melhor daquele tratamento ou do outro tratamento. Eu acho que é nesse momento que a gente consegue melhor selecionar a tecnologia que a gente vai aplicar para o paciente que está na nossa frente. Então, eu penso muito nisso quando eu venho para a ASCO, de como que eu vou trazer essa tecnologia para os meus pacientes e como que essa tecnologia vai chegar no Brasil, que aí também é um problema, eu acho que mais difícil da gente discutir. Eu talvez desse um passo para trás para explicar para quem nos assiste mais ou menos quais são as etapas entre a gente assistir uma palestra aqui de um estudo grande e ele virar um remédio que a gente consegue usar no dia a dia. Então, acabei de sair de uma sessão, por exemplo, de câncer de pulmão, um estudo fase 3 randomizado, tratamento contra uma mutação, um gene Carras, versus o tratamento padrão, que era a quimioterapia, e o estudo foi positivo. Esse remédio já estava aprovado nos Estados Unidos, baseado num programa de aprovação acelerada no estudo preliminar, pois, querendo dizer, ele era muito eficaz, então ele foi aprovado mais rápido, enquanto o estudo confirmatório acontecia. Então, agora, o estudo confirmatório confirmou o benefício, foi aprovado nos Estados Unidos, próximo passo é ele ser submetido e aprovado pela Anvisa. Uma vez que ele é aprovado pela Anvisa, e aí é uma coisa brasileira, né? Se for endovenoso, o plano de saúde instantaneamente já tem que cobrir, então entra no sistema privado brasileiro. Se for oral, ele tem que passar por essa outra etapa, que é do rol da ANS, então uma avaliação por um outro comitê para ele ser coberto obrigatoriamente pelas operadoras de saúde, e aí tem uma questão de acesso dentro do sistema privado que pode já ser díspare, né? E depois de muito tempo, e esse tempo pode variar até décadas, ele vai poder chegar no SUS através da incorporação da Conitec, né? Então a gente tem muitas etapas e que felizmente entre ter o dado, chegar nos Estados Unidos e chegar no Brasil, esse intervalo diminuiu razoavelmente nos últimos anos, mas ainda para chegar no SUS esse intervalo permanece muito prolongado, né? Então, talvez acentue o problema de equidade de acesso na população brasileira público versus privado.
A gente ainda tem uma disparidade muito grande no Brasil entre o que é oferecido no sistema privado e no sistema público. E eu queria trazer para vocês uma coisa que eu acho que é um dos jeitos da gente tentar diminuir essa diferença, é a possibilidade de estudos clínicos no Brasil. O Brasil é um dos polos de estudos clínicos, o Einstein também participa em alguns estudos clínicos. A gente consegue oferecer isso dentro do nosso hospital que pertence ao SUS, né? Então, acho que poucas pessoas sabem, mas o Einstein tem uma gotinha de Einstein em vários pontos do Brasil, inclusive no Hospital Vila Santa Catarina, que é o nosso centro de oncologia do SUS, e a gente consegue trazer algumas dessas novidades ainda quando elas estão em fase de desenvolvimento para o câncer, né? E aí eu acho que isso também a gente consegue diminuir um pouco. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês nessa parte de estudos clínicos, como a gente consegue oferecer isso, um pouco da experiência de vocês. Esse ponto da pesquisa ele é tão importante que às vezes o paciente do SUS recebe um tratamento melhor do que o paciente do sistema privado, quando ele participa de um estudo de pesquisa, né, de um protocolo. Então a gente estava com um estudo aberto há pouco tempo, que era também de câncer de pulmão, e o paciente entrava e ganhava. A gente tratava o paciente, enfim, dentro do Hospital Albert Einstein, mas o paciente era proveniente do SUS. E ele recebia um tratamento por imunoterapia num contexto onde não havia essa aprovação antes dos pacientes do sistema privado, né? Então, é uma estratégia muito interessante para que você consiga trazer o melhor tratamento para um paciente que não tem acesso àquela modalidade por ser do SUS. Não resolve o nosso problema, né, de acesso sistemático, mas certamente é um primeiro passo que, além do que, ajuda a contribuir para o conhecimento mundial, né? Então, isso é algo que cada vez nós vamos fazer com mais frequência e tentar fazer estudos de nossa iniciativa, né? Que nós propomos o desenho do estudo pensando na nossa população específica. Temos exemplos de outros oncologistas do grupo que estão apresentando trabalhos importantes aqui também, né? Então, acho que o caminho da pesquisa é como o Einstein sempre consegue gerar conhecimento além de disseminá-lo, né? Eu acho essa oportunidade fantástica. Eu já tive boas oportunidades de tratar pacientes meus, que eu também sempre tive a oportunidade de tratar no SUS, através da pesquisa clínica, pacientes que tiveram exatamente a oportunidade de participar de protocolos de estudo, que muitos anos depois a gente descobriu que era a melhor oportunidade de tratamento. Eu acho que é a melhor oportunidade para os pacientes do SUS terem acesso a essa tecnologia. Mas, infelizmente, a gente ainda tem um volume pequeno de pesquisa no Brasil. Normalmente, a gente está participando de pesquisas que vêm de fora e a gente tem uma pequena participação. E isso tem um grande impacto quando a gente fala do resultado dos tratamentos na nossa população. Então, acho que é cada vez mais importante a gente realmente desenvolver estudos de nossa própria iniciativa para que a gente consiga recrutar, ou seja, colocar mais pacientes em estudos e a gente entender que talvez a biologia dos nossos pacientes pode até ser diferente dos pacientes de fora. E isso também é importante. Aqui na ASCO é sempre falado, dito sobre equidade, de entender que esses pacientes são pouco incluídos no estudo, né? Pacientes, por exemplo, da raça negra, são pouco incluídos nos estudos. E a gente tem uma pequena participação, a gente tem grande parte dessa população. A gente poderia colaborar mais e entender que os resultados seriam diferentes, né? Então, eu acho muito interessante isso como uma oportunidade de tratamento para os nossos pacientes, mas eu gostaria que isso fosse cada vez mais acessível, eu acho, para um número maior de pacientes. Vamos mudar um pouquinho agora o assunto sobre como trazer medicina de precisão para a população no Brasil. Eu acho que a gente sabe que hoje em dia não existe uma oncologia, um tamanho, um terno que sirva para todo mundo igual, né? A gente precisa tentar, talvez, fazer um terno sob medida para cada paciente ou um tratamento sob medida. E eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês viram aqui, o que a gente já pode trazer para o Brasil, o que já tem no Brasil em termos de medicina de precisão. Eu acho que a indústria participa de uma forma importante dessa oportunidade de investigação também. Então, oferecendo os testes, essa sempre foi uma grande oportunidade para os pacientes, especialmente do setor público. Mesmo os pacientes do setor privado, quando essa tecnologia ela não está facilmente acessível,
né? Então, muitas vezes, uma assinatura genética, um sequenciamento genético, a gente tem acesso com dificuldade no nosso hospital, ou às vezes em outros hospitais, mas com alto custo, e os pacientes podem ter acesso através da indústria farmacêutica. E ainda mantém a dificuldade do acesso às drogas, né? Mas o teste muitas vezes chega através da indústria farmacêutica. Os testes, às vezes, eles até melhoram a custo-efetividade da operação, né? Apesar de ter um teste caro, vamos talvez pegar exemplos de câncer de mama, né? Antes a gente dava quimioterapia depois de uma cirurgia para boa parte das mulheres. Aí surge um teste que você analisa e você paga um custo elevado por esse teste, mas que você tira metade das mulheres de quimioterapia quando o teste vem negativo, né? Para um maior risco de doença. Então você paga um teste que tem um custo, mas você vai economizar ali muito dinheiro. Talvez outra coisa com tecnologias, né? Imunoterapia para melanoma. No SUS a gente tem uma quimioterapia que não funciona, simplesmente não funciona, mas ela é a única opção. Já está aprovada a imunoterapia pela Conitec, deveria estar disponível no SUS, mas o valor que o governo reembolsa é muito inferior ao valor do remédio. Que é uma coisa que, se você trata um paciente, você consegue eventualmente curá-lo, mesmo com uma doença avançada, e ele vai voltar a trabalhar, vai voltar a produzir, gerar imposto, né? Então ele vai ser uma pessoa produtiva e viver uma vida normal. Então, uma tecnologia que é muito cara, se você emprega ela muito bem, talvez ela consiga ser custo-efetiva, né? E parte do nosso papel é justamente encontrar esses biomarcadores para saber quem é aquele paciente que vai tirar o maior benefício possível, talvez possa receber menos doses de um remédio, ter menos efeito colateral, custar mais barato. Teve um estudo indiano na ASCO do ano passado que mostrou que se desse uma dose 10 vezes menor do que a dose aprovada de imunoterapia para câncer de cabeça e pescoço, tinha um resultado muito parecido com a dose cheia, né? Então, algo que certamente para o SUS a gente poderia facilmente implementar e até ter pesquisas financiadas pelo governo justamente para melhorar o acesso. E às vezes a gente faz essas parcerias com o governo através de PROAD, né, e outros programas governamentais para fazer pesquisa para melhorar o acesso dentro dos nossos pacientes do SUS. Acho que você tocou num assunto muito importante dentro da medicina de precisão, que é a gente poder fazer esses testes, e pode ser testes, principalmente são testes feitos no próprio tumor, né, o perfilamento genético do próprio tumor, para que, se a gente achar aquela mutação específica, o paciente pode receber o tratamento para aquela mutação e com resultados melhores e com talvez até menos efeitos colaterais do que ele teria com o tratamento convencional. E isso, como você falou, se a gente conseguir achar um jeito de aplicar isso de uma maneira mais correta, em custo, que seja custo eficaz, a gente vai trazer melhor tratamento para todos os pacientes. A gente consegue selecionar quem são os pacientes para quimioterapia, quem são os pacientes para imunoterapia, quem são os pacientes para tratamento alvo molecular. Então, acho que a gente consegue realmente direcionar melhor o tratamento para os pacientes. Isso a gente tem feito com bastante frequência, né? Óbvio, no sistema privado o acesso é mais fácil, né? Mas hoje praticamente, vamos dizer, mais de 80% dos pacientes que vêm para o consultório, a gente acaba pedindo algum tipo de perfil molecular, né? Exatamente. E existem painéis mais amplos, que é o que a gente tem lá, que é feito dentro do hospital. É o painel que fala para o paciente, ele vai custar um pouquinho mais caro, mas ele vai testar tudo que você precisa em uma vez só na vida. E agora que a gente está com essa nova parceria do Gênesis, que é exatamente focando, né, na medicina de precisão, fazendo painéis genéticos exatamente para os pacientes, para saber também qual é o melhor tratamento e muitas vezes até para saber se o paciente vai estar mais propenso a ter efeitos colaterais ou não. Sim. Falando sobre acesso, né, então essa é uma outra coisa, né? Então, a gente muitas vezes tem dificuldade de ter acesso a essas tecnologias, né? Então, muitas seguradoras de saúde ainda não Esse cobrem. é outro problema made in Brasil, né? Eles aprovam o remédio, mas não aprovam o teste que é necessário para você encontrar o remédio. E o paciente do SUS, às vezes, tem acesso ao teste, porque, às vezes, a indústria farmacêutica promove esse acesso, mas também não tem acesso à droga. E a gente fala muito no Brasil sobre custo-efetividade. Infelizmente, o custo-efetividade é uma medida de uma maneira diferente, que é, muitas vezes, o preço do tratamento, né? Então, não é medido o real custo-efetividade, que é o benefício que você dá para o paciente, que você reduzir complicações da própria doença, reduzir o número de exames que vão ser necessários para diagnosticar uma complicação, uma internação.
que pode sim aumentar o custo na saúde, né? Então, eu acho que isso também é um outro ponto que, se bem estudado, poderia ampliar o acesso tanto ao tratamento quanto aos testes no Brasil. Eu quero trazer um outro assunto talvez interessante sobre o que a gente pode trazer de qualidade de vida para os pacientes. Então, ontem, na sessão de pulmão, foi apresentado um trabalho que a gente lá no AIS recrutou pacientes, né, de uma nova formulação. Então, existe uma medicação que é feita para um câncer específico dos tipos de câncer de pulmão, e a gente participou de um estudo que era a não inferioridade de uma medicação feita subcutânea versus o convencional, que é intravenoso. E o trabalho mostrou, né, que a gente consegue infundir em menos tempo, ou seja, uma medicação que era infundir em 5 horas, agora em 5 minutos, com menos efeitos colaterais. Então, o paciente infusional, então, né, caiu dramaticamente. O número de trombose, ou seja, também melhorou o perfil de toxicidade, e o paciente ganha 5 horas para passar tempo com a família. Né? É quality time, né? Ele ganha qualidade de tempo, não só tempo. Então, acho que isso é importante, a gente saber que nesse congresso, é claro, a gente traz novidades como estender a sobrevida dos pacientes, mas a gente também traz uma coisa importante, que é como melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Isso eu achei, esse é outro ponto interessante que eu estava falando. Para a gente em oncologia, a gente está muito acostumado com termos necessários, que são aumentar o tempo de vida dos pacientes, aumentar o tempo que o paciente fica livre de um tratamento oncológico, por exemplo. Mas mais recentemente, a gente começou a discutir também os questionários de qualidade de vida do paciente e entender se essas melhorias, se esses novos protocolos estão relacionados a ganho de qualidade de vida. Então, nessa sessão da ASCO de 2024, a gente viu várias inovações que foram aprovadas para vários pacientes, serem discutidos os questionários de qualidade de vida do paciente, combinando também com uma melhora de qualidade de vida. Então, eu acho que isso é o que a gente chama de objetivo do estudo, que também é muito importante e relevante, especialmente quando traz qualidade de vida para os pacientes. E essas coisas a gente só vai perceber na hora que você realmente está tratando um paciente, né? Porque se você for ver todos os slides de segurança dos estudos, eles sempre têm a conclusão: foi seguro, efeitos colaterais manejáveis, que na prática significa aperta os cintos aí que vem toxicidade, né? E a gente acaba, enfim, aprendendo a lidar muito com a toxicidade. Então, quando vem tratamentos que diminuem bastante isso, a jornada do paciente ela melhora muito. Sem contar riscos até de efeitos fatais, né? De efeitos colaterais que levam à morte de um paciente, que é uma coisa muito ruim quando acontece, que infelizmente às vezes não tem como evitar, porque são tratamentos de uma doença grave, que também tem os seus efeitos colaterais. Mas essa vertente hoje de, às vezes você não consegue melhorar o número de sobrevida, né? Mas você melhora muito a jornada que um paciente vai ter. Isso talvez seja até mais importante do que, sempre falo para os pacientes, foca em qualidade, né? Não tanto tempo. Quando você tem qualidade, o tempo vai vir, né? Mas foca em qualidade. E nesse assunto eu achei interessante, nessa ASCO, algumas sessões de educação exatamente no manejo de efeitos colaterais. Né? Novas drogas estão surgindo, a gente já passou pela fase de imunoterapia, agora a gente talvez está passando pela fase dos conjugados, né? Das drogas anticorpo conjugado. Então, tem novos efeitos colaterais que a gente precisa saber exatamente como manejar para poder chegar e dar o melhor tratamento para os pacientes mesmo. A gente viu um estudo muito interessante que foi apresentado em câncer de bexiga, que é a correlação exatamente de anticorpo conjugado à droga e imunoterapia, que mudou a prática de tratamento para esses pacientes em primeira linha de câncer de bexiga, mudou com um padrão de tratamento que estava aí há anos, né, como padrão de tratamento e melhor opção disponível, mas é um tratamento que pode ser tóxico se não bem manejado, como a gente sempre fala. E aí eles correlacionaram se as reduções de dose que a gente habitualmente faz estavam relacionadas a menor resposta, menor eficácia, se isso impactava com o tratamento padrão anterior, que era a quimioterapia baseada em platina. E foi visto que pode ser proporcional, você pode ter uma certa redução de eficácia, porém o tratamento continua sendo melhor do que o tratamento anterior, que era a quimioterapia baseada em platina. Então responde uma pergunta que a gente tem no consultório, que é sempre o receio de você reduzir
a dose de uma medicação por conta, muitas vezes, de reduzir a eficácia do tratamento oncológico, que nem a gente quer, nem o paciente quer. Mas trazer segurança para esse tratamento é essencial e isso foi mostrado nesse estudo que realmente acaba trazendo a possibilidade do paciente ainda ter um tratamento mais eficaz do que o tratamento anterior, que era baseado em platina. Isso que você falou é muito importante. Tem vários estudos que mostram que não mexe em absolutamente nada na eficácia, né? Querendo dizer, será que até não deveria ser a dose padrão, uma dose um pouquinho mais baixa? Que às vezes os estudos eles não calculam a dose certa porque eles têm uma corrida meio que contra o tempo para chegar na fase de aprovação, né? Então, às vezes, essa parte da escalonamento de dose não é tão bem feita. E a gente vê na prática que você precisa reduzir a dose para, sei lá, metade dos casos. E isso, às vezes, não impacta em nada e melhora a qualidade de vida e baixa o custo associado ao tratamento. Então, isso acho que é muito... São coisas que a gente vai aprendendo, né? Com remédios novos, você mencionou os anticorpos conjugados à droga, muitas vezes a gente vê efeitos que a gente não estava habituado, né? Toxicidades oculares, pneumonites meio esquisitas, né? Então, a gente tem que ter muita cautela na incorporação desses novos medicamentos, e a parte de participar dos estudos clínicos de antemão nos possibilita nos habituar com esse tipo de medicamentos antes de que eles comecem a ser usados de forma indiscriminada, né? Então a gente começa a aprender muito mais cedo, isso é muito importante. Quanto mais contato a gente tem com essas drogas e mais cedo, a gente aprende e adapta melhor o tratamento, porque o tratamento é individualizado, né? Você estava falando sobre dose. A dose acaba tendo reações diferentes em pacientes diferentes, né? E é necessário que você tenha experiência para poder manejar o tratamento da melhor maneira. É isso, o Congresso da ASCO, na verdade, é uma oportunidade da gente estar se atualizando, né? Da gente se atualizar nos novos estudos, nas novas drogas, mas também é um tempo que a gente pode sentar aqui com dois experts, Ana Paula Cardoso, Dr. Gustavo Schwartzman. A gente pode sentar aqui e discutir sobre os avanços e como trazer isso de volta para o Brasil, para os nossos pacientes. Eu convido vocês a entrarem no nosso canal do YouTube, no canal do Einstein. Vejam lá o que os nossos experts, o que a gente está falando para vocês das novidades, e curtam e passem isso para frente, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigada, Gustavo.